Voltamos aqui, ó. Só iniciou a gravação aqui, a gente vai voltar à apresentação aqui. Só para a gente. Vou só pedir para todos que quiserem autorizar, então, seu microfone e a sua câmera. Vamos voltar a apresentar aqui. Show! Agora sim. Agora voltamos daí. Então vamos lá. Seguindo, né, como a gente vinha falando, então a Supreme e a Introduce fazem parte de um grupo de empresas, né? Então, Supreme cuidando dessa vertical de cloud computing, né? Enquanto Introduce cuidando da parte de segurança de informação, governança de TI e planejamento de TI, né? Quando a gente fala dessa parte exclusiva de segurança, né? Mas hoje a gente falando aqui, né, de Supreme, né, dentro da nossa jornada cloud, né? A gente gosta aqui também sempre de deixar bastante claro aqui como é que são os nossos princípios, né? Como é que a gente atua. A gente é uma empresa que atua com tecnologia a favor dos negócios, né? Então, quanto a isso, a gente dá muita atenção aí também para as nossas entregas, para o nosso compromisso com excelência e a parceria, né, com os gigantes mais renomados do mercado, né? Ah, falando aqui, né, de parceiros como Microsoft, Google e AWS, né? São os três grandes players aí de cloud do mercado. Cada um deles aí a gente tem entregas e atua com eles de formas diferentes e complementares, né? Então aqui, hoje, como eu falei, é uma última etapa da nossos webinars de jornada de cloud, né? Na nossa última etapa a gente falou sobre jornadas mais de iniciação, né? De um primeiro passo, dos primeiros movimentos de quem quer adotar uma solução de cloud, né? E também de quem precisa continuar esses ambientes, vamos dizer assim, né? De quem precisa sustentar e como manter as boas práticas e manter o meu negócio de forma confiável, né? Na cloud. Hoje a gente vai atuar, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de estratégias, né? Estratégias de como eu trago isso para o meu negócio, né? Como é que eu falo isso mais uma linguagem, né, de estratégia dentro da cloud, né? Quando a gente fala de fatores como segurança, como FinOps, né? O fator financeiro, né? De custos que conta muito, planejamento estratégico, né? E de boas práticas de adoção de cloud, né? Quando a gente fala aí dos frameworks, né? Das sequências e dos projetos de adoção de cloud, né? Então, como é que a gente adota isso, né? Então, aqui eu vou passar agora a palavra aqui para o meu sócio aqui, para o Ismael. Ele vai iniciar aqui já um pouquinho aqui falando sobre as melhores práticas aí, sobre como que a gente traz, né, essa adoção de cloud aí para os nossos ambientes de forma estratégica, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Então, a gente vai falar um pouquinho, como o Júnior já trouxe para a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns tópicos de estratégia que a gente pode adotar para fazer que, assim, a nossa cloud seja eficiente com um custo bacana, né? Com um custo ajustadinho com a nossa demanda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos, né? Júnior, pode passar próximo, por favor. Beleza. Então a gente vai falar aqui sobre os pilares de conformidade, né? Que é o framework de adoção da nuvem, né? Então a gente fala muito de framework de adoção, está falando aqui já na categoria de estratégia, né? Então, de cloud. Então a gente tem esses pilares de conformidade que a gente vai seguir. Esses pilares, né? Esses 6 pilares são essenciais ali para a gente poder ter um ambiente seguro, dentro de um custo-benefício interessante, com toda a parte de confiabilidade, performance. Então, a gente vai ter esses pilares que a gente vai passar por eles, né, para poder manter esse ambiente sempre em segurança e sempre bem performático e atendendo às nossas demandas, né? Então, a gente fala bastante aqui do tópico 1, ali, que é de segurança da informação e cibersegurança. Isso, eu acho, é um tópico que até não é por acaso que ele é o primeiro da lista, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a parte de segurança da informação, com a parte da cibersegurança, né? Então, a gente tem que ter tem um protocolo, um framework que a gente adota para todos os ambientes, para manter o ambiente protegido, para a gente poder ter alguns pontos, né, que vai trazer segurança, confiabilidade para o nosso ambiente, né? Então, a gente tem mecanismos de detecção de intrusão, vai ter ali o mecanismo de análise de logs, vai ter a parte de ciência, SOAR, parte de inteligência artificial também muito forte agora na segurança da informação. Então, a gente consegue fazer a adoção de tecnologias que vão trazer segurança da informação junto desse ambiente, né? Então, a gente sabe que cloud e segurança da informação sempre andam juntos, qualquer ambiente, né, com segurança da informação sempre andam juntos. Então,
não é à toa que é o primeiro item aí da nossa lista de pilares de conformidade de um ambiente de nuvem, né? Então, é bem importante a gente ter bastante atenção na parte de segurança da informação, justamente para garantir todo o ambiente esteja conforme, seguro, performático, com custo ajustado, né, com nossas demandas, para que a gente tenha uma tranquilidade no nosso ambiente em cloud. O segundo item é a otimização de custos, né, o famoso FinOps. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, né? O que é o FinOps, né? Então, trazendo isso para uma linguagem, para o português, né? Então, é operações financeiras. A gente vai ter uma série de atividades que a gente faz em recorrência para garantir que os custos sejam sempre otimizados, né? Então, a gente não haver desperdício de recurso financeiro em ambientes de nuvem. Isso é muito importante para a gente poder manter essa conformidade, né? Manter todo o ambiente num valor adequado, sem grandes surpresas, e isso é um ponto bem importante que a gente tem que tomar bastante atenção, né, para quem tem ambientes em nuvem, né? E, claro, né, faz muita diferença no ambiente como um todo. A excelência operacional, então, através de diversos indicadores, a gente vai chegar num ponto que a excelência operacional ela vai tratar ali sobre os pilares de desempenho dos serviços, das máquinas virtuais, de tudo que tiver envolvido na nuvem. Tá? Então, a gente vai, através de alguns indicadores, a gente consegue ter ali dados para poder tomar ações em vista à excelência operacional. Né? Então, a gente vai ter, através desses indicadores, a gente vai poder saber se uma máquina ou se um serviço está super ou subutilizado e saber como trabalhar com ele, saber o que fazer com ele. Através desses indicadores, é bem importante ter essa linha também. Confiabilidade, então, a gente vai tratar no Mendes em Cloud. Tem alguns mitos que a gente tratou, né, no último webinar também, mas a confiabilidade é muito importante, né, porque a gente vai ter vários mecanismos, várias técnicas de tornar o ambiente mais confiável e mais resiliente possível, né? Então, muito sabe, o ambiente de nuvem ele é muito complexo, ele é muito grande, né? Então, a gente consegue montar uma estratégia bacana para que o ambiente seja confiável, que ele seja resiliente, que ele aguente passar por algumas adversidades aí sem sofrer nenhum tipo de penalização ali do ambiente, tá? A parte de eficiência e performance, junto com a excelência operacional, a gente vai ter indicadores que vai nos apoiar nesses dois pilares. Então, a eficiência e performance. Então, o mesmo indicador que vai nos trazer algum insight lá da excelência operacional, ele vai nos trazer também a eficiência e performance. Então, a gente vai ter indicadores que vai trazer questões de segurança, como criptografia, como algum alerta que, tipo, de segurança, vai trazer de eficiência também. Ele vai nos dizer que o serviço está rodando, vamos imaginar que 80% do seu consumo está sendo utilizado no serviço. Isso a gente pode fazer uma análise se impacta ou não impacta no ambiente, se realmente vale a pena a gente fazer escalar esse ambiente ou se vale a pena até reduzir o ambiente para poder, lá no final de todos os pilares, né, ter essa eficiência, essa conformidade, como eu estava comentando desde os primeiros itens, né? E a sustentabilidade, a gente vai tratar isso também, porque o ambiente em cloud, por muitas vezes, ele é um ambiente mais sustentável, né? Então, a gente consegue ter, ao longo do tempo, a gente consegue ter um ambiente mais sustentável, seja em termos financeiros, seja em termos até, né, da TI verde, né? Então, a gente consegue trazer bastante coisa de sustentabilidade de ambiente também. Júnior, pode passar para o próximo, por favor. Perfeito. Até complementando aqui, né, sobre esse assunto, né, para quem já tem ambientes em cloud, né, a gente tem, né, como um apoio, né, para esses clientes, a gente tem ferramentas que se fundamentam nesses pilares, né, que a gente comentou ali, porque isso é um framework, né, adotado pelas maiores empresas, né, vem de uma regulamentação, vem de ISO, vem de grandes organizações que adotam esse tipo de sequência, né, de framework mesmo, né, então a gente tem ferramentas aí que conseguem gerar uma análise, né, e uma série de recomendações para o ambiente que já está provisionado, né, dentro desse framework de boas práticas de adoção, né. Então, para quem já tem ambientes assim, né, conta com a gente, né, para a gente também apoiar vocês nessa jornada, né, e a gente fazer aí, né, juntos aí um diagnóstico do que vocês já têm, né, do como é que ele está, qual é o nível de maturidade, né, que está adotado nesse tipo de implantação, né. Exatamente. E justamente com essa ferramenta que o Júnior comentou, a gente consegue trazer
uma visão do todo do ambiente, né? Muitas vezes a gente vai fazendo o deploy de recursos e vai fazendo deploy, e a gente não para analisar o contexto como um todo, né? Então, com esse tipo de diagnóstico, a gente consegue entregar para vocês, a gente consegue entregar esse diagnóstico olhando para o ambiente de vocês, olhando para a nuvem que vocês estão utilizando, a gente conecta ferramentas, faz esse diagnóstico, entende o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, traçar um plano para aí sim entrar nesse framework, né, nessa boa prática de implementação dos recursos de nuvem. Tá? Então, aqui falando um pouquinho sobre o framework ainda, né, então aqui tem alguns passos, a gente vai estender ele um pouquinho mais adiante, os passos, mas basicamente, quando a gente vai fazer essa implementação em nuvem, a gente vai preparar a implementação, a gente vai fazer uma avaliação do ambiente, depois a gente faz o deploy, que é o provisionamento do recurso, né, que é a criação do recurso como um todo, e após isso a gente faz um versionamento, a gente vai lá e faz algumas melhorias. E detalhe, né, pessoal, aqui a gente pode ver que tem essas setinhas aí indicando que é um movimento cíclico, né? Isso não para nunca. Né? O framework de adoção de cloud ele é cíclico, ele está sempre em movimento. A gente sempre tem que revisitar o ambiente para fazer uma modificação, para fazer um deploy, como eu comentei. Acompanhando ali os indicadores, a gente consegue ter insights da onde a gente pode fazer melhorias para mudar, para melhorar, para fazer uma redução de custo, para fazer uma melhora na performance. A nuvem é muito dinâmica, então todos os dias tem algum recurso novo que está sendo lançado pelos fornecedores. Então é sempre bom revisitar o ambiente para entender se realmente agora, pô, há um tempo atrás não tinha essa função, a função X na nuvem, agora tem e pode melhorar custo, performance, eficiência. Então a gente faz um plano para a adoção disso também. Se não quiser passar para o próximo. Então aqui, como só estendendo ali, né, o checklist que nós tínhamos feito ali anteriormente, então são os mesmos passos, né? A preparação, então, tem toda a preparação, toda a parte de migração, pendências, selecionar a região, entender qual parte da região, qual região a gente vai utilizar, qual região mais indicada para o nossa carga de trabalho. Então, isso é muito importante a gente fazer essa avaliação. Depois, classificação de áreas de carga de trabalho. Então, eu vou entender como que eu vou classificar isso, onde é que eu vou colocar, qual prioridade eu vou dar nessa carga de trabalho, como eu vou tratar ela para atender a demanda da empresa, né? Então, para atender as demandas, para atender os clientes, para atender quem vai usar o ambiente. A parte de implantação, a gente vai implantar os serviços, vai corrigir alguns ativos, vai replicar alguns ativos para manter aquela resiliência, né, que eu comentei anteriormente, para manter aquela confiabilidade. A gente vai preparar todo um ambiente de gestão para isso, testar essa migração e depois a gente entra na parte de versionamento, né? Então a gente vai fazer a comunicação de mudança, vai realizar testes, vai concluir a migração, otimizar custos após essa migração, né? E vai conduzir esse processo nesse formato. E lógico, né? Depois a gente volta para uma avaliação novamente, para classificar a carga de trabalho, para fazer implantação de novos serviços e fazer um versionamento novo do nosso ambiente. Então isso é muito importante ter esse checklist, seguir esse framework para poder manter o nosso ambiente sempre o mais atualizado possível e o mais seguro possível. Pode passar, Juno, por favor. Falando um pouquinho agora de FinOps, né? Então, como eu comentei antes, né? O que é FinOps? Né? Trazendo aqui para o português, são operações financeiras. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma operação focada no financeiro, no custo relacionado à tecnologia dentro da nuvem. Então, isso é muito importante a gente fazer essa avaliação, porque na nuvem, tudo que tem de recurso na nuvem, ele é pago em alguns fornecedores por segundo de computação, não é nem por minuto. Então, a gente vai estar trabalhando algum recurso ali que pode ser que saia um pouquinho da nossa curva, da nossa estimativa. Então, é bom ter esse monitoramento sempre ativo, né, dos custos, criar técnicas ali de orçamentos, né? Então, eu posso criar alguns alertas de consumo. Então, quando o ambiente chegou num consumo determinado, ele manda um alerta e a equipe vai tratar, vai ver o que está acontecendo, vai tentar entender se está num padrão ou se fugiu do padrão aquele consumo exagerado e por que consumiu. A escolha de instâncias, então, aqui a gente tem algumas técnicas para fazer essa questão de, de instâncias corretas ou até reservar certos recursos para poder otimizar a parte financeira disso, né? Então a gente vai fazer algumas técnicas aqui que a gente vai
tratar junto com vocês, junto com o ambiente. Então, a gente vai fazer isso e tentar melhorar da melhor forma possível ali os custos, né? Isso também, né, exige uma equipe que vai ter mais um processo que ele é cíclico, né? O FinOps ele é cíclico. A gente vai terminar o processo, vai fechar o ciclo, vai começar de novo, porque sempre tem uma melhoria a ser feita, né? Então, a gente poder manter todos os custos numa forma organizada, numa forma otimizada, sempre vai ter trabalho para fazer de FinOps, né? Então, isso é muito importante. A gente faz a análise, planeja, comunica, automatiza processos, né? Então, a automatização de processos é muito importante no FinOps, porque isso vai nos alertar ao menor indicador de alguma que esteja fora do padrão, ele vai alertar o time vai atuar para entender o que está acontecendo e tentar tratar da melhor forma possível, ou trazer uma visão do que está acontecendo e por que aquele custo saiu do planejado. Então, é muito importante o FinOps, né? Então, isso é um comprometimento bem bacana que a gente tem que ter com ambientes em cloud. Próximo, por favor. Aqui é uma dashboard de um exemplo, uma ferramenta que a gente está utilizando, que ele vai nos trazer aqui uma visão geral aqui do que está acontecendo no nosso ambiente. Então, ele vai trazer aqui por recurso, vai trazer um overview por dia, vai trazer um overview um gráfico que vai mostrar de hora em hora, né, de minuto em minuto, o consumo real do ambiente. Então, isso aqui a gente fica de olho, cria alertas, aqui a gente localiza insights importantíssimos, né, para a gente poder fazer a gestão do ambiente focado ali na parte financeira e até para saber a parte de desempenho. Então, como eu comentei, né, uma máquina virtual, por exemplo, que está consumindo lá 20% de CPU, de memória, de disco durante o mês inteiro. Será que ela precisa ter esse tamanho mesmo? Será que não seria melhor ela ter ser reduzida essa máquina ou trocar por um serviço que faça a mesma função e custe menos? Então aqui a gente tem, né, essa visão e como a gente pode tratar item a item aqui com alertas bem interessantes e bem pontuais aqui para a gente poder tratar todos o que tange ali a parte financeira da nuvem, né? Júnior, se Isso quiser. aí, tá complementando aqui, né? Como você falou, essa é uma ferramenta que a gente utiliza como apoio, né? Dentro do. Todos os grandes players têm algum tipo de ferramenta, né? Mas aqui, com essas ferramentas e outras, enfim, outras técnicas e outros, enfim, ações, né? Que a gente consegue fazer, né? Para trazer uma visão granular, né? E pontual de cada recurso que a gente tem, que nem sempre é possível a gente fazer isso só com as ferramentas principais. Então, isso é algo que é importante, né, a gente trazer, né, dentro de um estudo, né, maior ali, quando a gente fala de FinOps. A parte desse segurança aqui, então, um pouquinho. Então, junto com tudo isso, né, que a gente consegue trazer a parte de segurança do ambiente cloud também é muito importante, né? Esse é um mito, né, que muita gente, toda gente falando, né, que eu movi minhas cargas de trabalho para a nuvem e lá eu estou seguro, né? Então, isso, como eu comentei lá no webinar passado, né, isso em partes está correto, em partes não está correto, né? Então, tem a parte que demanda do fornecedor cumprir com a sua parte de segurança, ele vai manter, mas tem a parte que a gente precisa manter também como infraestrutura, como segurança de aplicação, então a gente precisa ter a nossa camada de segurança também. Então, a gente consegue apoiar vocês aqui na estratégia de cloud, né, com um SOC. Né? Então, o SOC ele é um centro de operações de segurança voltado exclusivamente para segurança. Isso vai trazer mais tranquilidade aqui para o ambiente. Então, ao menor sinal ali de algum problema, o SOC vai entrar em ação para fazer a tratativa desse evento, desse incidente, para assim manter o ambiente quanto mais disponível possível, né? Então a gente vai ter esse apoio de um SOC para fazer esse tipo de atuação também. A gente vai ter a parte de CIEM e SOAR, que são ferramentas que vão coletar evidências, coletar logs, vai ter um armazenamento de logs de todo o ambiente e através de alguns recursos que a gente vai ter nele, alguns gatilhos, inclusive a inteligência artificial hoje em dia está muito forte nisso, né? Ele vai nos alertar em alguns cenários, ou até mesmo, dependendo o tipo de log, o tipo de ação que ele coletar, ele vai agir através de regras pré-determinadas. Então, a gente pode criar algumas regras que, se a regra for aceita, né, a regra for
der um check na regrinha que a gente criou, ele vai tomar alguma ação, seja ele isolar uma máquina, seja ele isolar um serviço, ou acionar alguém, mas ele vai ter alguma ação automática para poder agir e garantir, né, que um incidente de segurança não cause um problema grande no ambiente. Então, é sempre interessante ter esse tipo de tecnologias conectadas, né? Então, a gente tem essas tecnologias conectadas ao nosso ambiente, facilita muito na detecção e resposta a incidentes, que é muito importante, né? Detectar é importante, mas saber como dar a resposta ao incidente também é muito importante. Então, a gente tem essa parte de segurança muito forte aqui também na nuvem, incluindo aqui o time de resposta a incidente, né? Como eu comentei, é importante entender o incidente, detectar ele, mas também é muito importante responder ao incidente. Então, a gente tem isso já disponível também junto no pacote de Cloud Strategy, né? Para fazer, manter o ambiente, né? O quanto mais seguro, o quanto mais monitorado, né? Possível, a gente consegue manter bastante tem muita tecnologia envolvida, né, para manter o ambiente seguro. Precisa complementar, Júnior, com alguma coisa, fica à vontade. Isso. A gente colocou aqui realmente uma pequena animação aqui que a gente considerou aqui na solução da Microsoft, né, de CIEM, mas a gente trabalha também com outras soluções, né, mas todas elas com o mesmo conceito, como você falou, né, coleta de logs, correlação desses logs com segurança, onde a gente integra todo o ambiente dentro da ferramenta, ele faz essa correlação e consegue identificar aí possíveis ameaças ou vulnerabilidades aí que estão ocorrendo aí tem uma visão muito mais ampla, mais macro, né, do que está acontecendo, e depois a gente consegue expandir aí e ter uma visão bem granular e bem pontual de onde está o início dessa vulnerabilidade, dessa ameaça, né? Então, uma segurança realmente bem avançada e bem adequada, né, aos desafios hoje, né, dos nossos ambientes aí. E importante ressaltar, né, Júnior, também que a gente está falando muito de segurança em cloud, né, mas essas ferramentas, elas vão apoiar também em ambientes híbridos, né, principalmente ambiente híbrido. Aqui a gente vai ter uma parte do nosso ambiente ainda local e uma parte em nuvem, que vai ser um ambiente híbrido, ou em multi-cloud, né? Então, eu tenho uma parte do ambiente em um fornecedor de cloud e eu vou ter a outra parte da aplicação em outro fornecedor, usando o melhor de todos os fornecedores, né? O melhor custo-benefício, o melhor desempenho, o melhor serviço de todos os fornecedores. A gente consegue conectar todas as ferramentas em um único CIEM. A gente está usando aqui o exemplo da Microsoft, mas tem diversas ferramentas que coletam informações de todos os lados, todos os pontos, para poder fazer essa proteção completa também. Bom, então, depois de tudo isso, né, que o Isa falou que é uma camada mais gerencial, a gente também entra, né, numa camada de governança, né, onde a gente tem aí, governança nada mais é do que a gente aplicar aí práticas, regulações, né, implementar todo tipo de regra, né, que precise ser feita para manter e gerenciar o ambiente de forma adequada, né? A gente gerencia aí mudanças, conformidades, né? Como é que a gente alinha isso com os objetivos de negócio, né? Então, dentro disso, né, a gente tem alguns princípios, né, que a gente listou aqui que são bastante importantes, né? Dentro quando a gente fala aí de uma jornada de governança, né? De como é que a gente falando assim, né, bem simplesmente, uma analogia, como é que a gente cuida desse ambiente, né? De forma bem simples, né? Um dos principais princípios aqui, né, é a conformidade com políticas e padrões, né? Onde a gente vai realmente assim manter as estratégias da organização, né, alinhadas com os regulamentos, né, e tudo que precisa de conformidade dentro do que a empresa precisa se adequar, né? Então, um exemplo clássico aqui, né, é de como a gente adequa nossos ambientes de cloud aí, né, para uma LGPD, uma GDPR, né, quando a gente trata aí de Europa ou outros países aí que tem esse tipo de regulação, né. Além das outras regras mais clássicas, né, ou mais antigas, né, de segurança que vem com o tempo, como as regras da ISO, né, ou adequações de atuação e conformidade, como a IT, o COBIT, né, enfim, todas essas são frameworks e conformidades aí que a gente aplica e cuida aqui na governança, né. Um ponto muito importante também é a gente estar alinhado, né, com os objetivos de negócio, né? Então, a gente tem que ter, né, em mente que quando a gente faz esse movimento para a cloud, a gente tem na nossa estrutura crítica, a gente tem todos os nossos dados, né, que hoje, né, são aí, se não for o principal, é um dos principais ativos, né, de uma empresa, né? Então, a gente tem que ter
a área, né, a empresa bastante alinhada, né, com as metas de negócio, com a geração de receita, né, então tudo isso a gente tem que ter como políticas aí, né, que incluam a Cloud Compute fazendo parte dessa estratégia, né. Colaboração, né, então todas as equipes, né, as partes, os setores, né, todos eles têm que estar bastante alinhados, né, de acordo com as regras de utilização, né, dessa infraestrutura de nuvem, né. Então, por vezes, a gente vai ter que se adequar ali a alguns tipos de utilização, alguns recursos vão estar mais limitados para o nosso uso, a gente não vai conseguir ter o mesmo tipo de gerência ou de liberdade, talvez, que a gente teria num ambiente mais local, né? Enfim, então, mas a gente está contando com toda uma outra estratégia por trás, né? De segurança e de adequação, né, da própria empresa ali. Então, por vezes, se a gente não tiver todas as partes aí adequadas, né, de acordo com isso, a gente pode encontrar conflitos aí, né, e ter esse tipo de alinhamento. Então, é bem importante a gente ter isso alinhado em políticas, né? O gerenciamento de mudanças, né? Então, aqui nunca foi tão importante, né? A gente ter etapas controladas e padronizadas, né? Para a gente ter no nosso ambiente, para qualquer tipo de alteração em cloud, né? Então, tendo em vista que a gente está trabalhando com players, né, de grande porte, né? Que também seguem, né, muitas práticas, né? Então, a gente tem que estar bastante alinhado aí. Que qualquer tipo de alteração a gente faça de maneira sempre muito bem planejada e controlada, né? Seja ela uma simples redimensionamento de máquina virtual ou uma implantação de um novo recurso, né? E uma resposta dinâmica, né? Então, que aqui a gente tem que estar sempre bastante alinhados e atualizados, né? Como a gente tem um ambiente em cloud, todos eles têm um investimento muito grande em atualizações de recursos, né? Até numa corrida, né? Entre os players aí para prover as melhores soluções, né? A gente tem que estar bastante alinhado com o monitoramento, né? E automação, né? Principalmente de uma boa parte desse ambiente, né? Para a gente poder responder de forma adequada, né? Então, com isso, né, a gente tem formatado aqui, né, um grande pacote, uma grande entrega, vamos dizer assim, né, que a gente atua nessa parte de governança e segurança, tá? Que aí compõe aqui o Cloud Strategy, né? Então, como é que a gente consegue apoiar, né, as empresas que estão passando por esses desafios, né? Empresas que já estão possivelmente estruturadas em cloud ou estão, né, já com a migração concluída, mas ainda não tem toda a gestão necessária, não sabe como gerir totalmente aquele ambiente para que ele fique seguro e que as mudanças e enfim, né, a atuação do dia a dia dentro desse ambiente fique dentro de um padrão, dentro de uma norma, né? E a gente consiga otimizar aí tanto na parte, né, nessa parte de governança, de gestão, quanto na parte de custos aí, né, e do gerenciamento como um todo desse ambiente, né? Tudo isso a gente inclui nessa uma grande entrega, né, que é o Cloud Strategy. E aí, avançando então agora, né, já dentro de algumas entregas mais avançadas, né, então que a gente trata já do planejamento, né, estratégico, enfim, da, da parte de TI, tá? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente sempre entende, né, aquele planejamento amplo, né, e macro que a gente faz dentro da empresa, porém ele tem que ter uma etapa também, né, muito voltada para a área de TI, por ela hoje, né, ser, né, a parte central, né, o nosso core de negócio, né, está todo voltado na TI, né. Hoje não temos, né, nenhuma empresa aí que não tenha algum tipo de dependência, né, da área de TI. Então, essa é uma parte muito importante, né, que a gente precisa estar bastante atento, né. Até porque, né, existe uma corrente, né, uma vertente, algumas opiniões aí que falam, né, que, por exemplo, na década de 90 a gente tinha muita novidade, né, principalmente no Brasil aqui, muita pouca tecnologia adotada, e na época a gente tinha o setor de TI como realmente um grande promotor de tecnologia, um grande incentivador e que trazia as inovações, né, para a gente colocar tecnologia dentro das organizações, né? Mas com o passar do tempo, né, acabou tendo uma oferta gigante de tecnologia, muita coisa foi, né, criada, inventada, adotada, né, pelas empresas, e aí as empresas acabaram, né, de algum modo ou de outro, usando a TI como um setor altamente responsivo, ou seja, muito reativo, né? E ele passou a ter um papel um pouquinho menos estratégico, né? E aí acabou a gente, né, com o tempo e tendo uma maturidade ao longo do tempo, foi visto, né, que a TI era um setor estratégico, né, totalmente, não era só
mais uma entrega de tecnologia, foi visto que ele tem que ser tratado, né, realmente dessa forma bastante prioritária, né, dentro da empresa. Então, participar efetivamente dentro do planejamento estratégico, porque daí a gente tem alinhado todos os setores também da empresa, né, o setor financeiro, o nosso CFO vai querer ah, que sejam prestadas as contas, né, daquele investimento que foi feito, o CEO vai forçar, né, ou, enfim, forçar, enfim, solicitar que seja, né, que traga soluções para trazer um crescimento para a empresa. E então, como é que a gente alinha tudo isso, né? Todas essas vontades, né? Todas essas necessidades, né? Dos diferentes setores, né? Então, aqui que a gente vai entrar realmente com o planejamento estratégico de TI, né? E aí também com alguns elementos fundamentais dentro desse planejamento, né? Quando a gente tem o principal deles é o objetivo do negócio, né? Ou seja, o que que eu quero trazer para o meu negócio, né? Como um projeto, talvez para uma demanda ali no período de tempo, né? Então, tomando como exemplo, eu quero que o meu negócio tenha, enfim, faça uma transformação digital, traga uma inovação tecnológica para a empresa, né? Então, o que que a gente vai definir daí, então, dentro desse objetivo, né? O que que a gente vai investir em software? Que a gente precisa investir em processos, né? Treinamentos, habilidades do time, né? Própria liderança de quem vai conduzir isso, né? Quais que serão os projetos que vão ser conduzidos, né? Enfim, toda uma mudança de cultura que vai necessitar para esse ambiente, né? E também daí levando em conta a estrutura de TI, né? Que a gente vai ter, né? Dentro desse negócio, o levantamento completo, né? De todos os recursos e todos que a gente tem, sejam eles os tecnológicos ou os recursos humanos, né? As pessoas, como é que a gente vai fazer e alinhar tudo isso, né? Alinhar pessoas e tecnologia para conseguir levar adiante esse tipo de projeto, né? Claro, traçando, né, um roadmap, né, com as tarefas desses times, né, um plano de ação para a gente ter, né, dentro de uma entrega desse tamanho, de um planejamento desse tamanho, né, e levando em conta, né, os fatores, os indicadores-chave, né, do que a gente também tem, né, do planejamento estratégico tradicional, mas levando em conta também aí os específicos de TI, né, tempo médio de atendimento, o famoso SLA também, né, Service Level Agreement, NPS, né, pesquisa de satisfação, quanto custa nosso custo por ticket, né? São indicadores que a gente tem dentro dos setores de TI aí que vão fazer parte, vão caminhar junto conosco dentro de uma entrega mais estratégica, né? Dentro de um planejamento estratégico voltado para a TI, né? E, né, quando a gente fala de TI, a gente engloba aqui todas as entregas de cloud junto a isso, né? Com alguns pontos é, de diferenciação, né, por ser uma entrega de cloud, principalmente na parte de custos ali, né, como a gente já explorou, né, mas que também se adequam aí, né, ao ambiente tecnológico como um todo, né. Então, um dos principais também indicadores aqui, né, que a gente também fala muito quando a gente vai para um ambiente de cloud, né, como é que eu faço, né, essa medição, né, ou esse controle do retorno de investimento, né, que o ROI, né, então o famoso ROI, retorno sobre investimento, que nada mais é do que a medida usada, né, para a gente avaliar aí a eficiência de um investimento como um todo, né, então, um ponto muito levantado, assim, né, que a gente encontra, né, mesmo assim, das discussões, né, como é que a gente, o pessoal costuma fazer uma conta muito rápida, assim, que a gente daí até comenta, a gente não está fazendo um comparativo de laranja com laranja aqui, né? Poxa, se eu tenho ali uma conta de meu investimento de cloud custa, né, sei lá, R$ 1.000 por mês. A pessoa faz uma conta rápida ali, sabendo que, sei lá, vou investir aqui no meu ambiente on-premise aqui e eu gasto menos dentro de um período de um ano aí, né? Só que essa não é uma conta correta, né? Essa conta simples, assim, de dividir, né, um investimento em, sei lá, um servidor novo, por exemplo, para um on-premise comparado com o mesmo valor de cloud, a gente muitas vezes escapa, né, dessa conta, o que o pessoal, às vezes, por vezes, né, não conhece do que está por trás de um investimento de cloud computing, né? Ou seja, a gente vai estar usando lá uma parte, né, bem pequena de uma estrutura enorme, gigante, construída para suportar as mais diversas incidentes ou intempéries, enfim, né, o que está lá por trás. Então, e tudo que está por trás para suportar isso. Então, quando a gente sobe lá uma simples máquina virtual, né, a gente já está contando por trás dela com um grande ambiente altamente disponível, né? Que dificilmente a gente tem para ambientes um pouco menores assim, né? Não vai ter um ambiente altamente disponível para um ambiente pequeno, né? Mas a gente pode contar com isso, né, quando a gente vai para a cloud. Mesmo o meu ambiente sendo bem pequeno, a gente vai estar contando lá com toda uma infraestrutura de energia, de vários servidores em redundância, né, um funcionando ao lado do outro, se caso um pifa, o outro funciona. Bastante coisa que a gente também falou aqui no nosso último webinar ali. Então, tudo isso é o que a gente faz na conta, né, que às vezes é, tem que levar isso em conta quando a gente faz esse cálculo do retorno do investimento, né? A gente vai estar com um ambiente realmente muito mais protegido do que
com muito mais recursos do que a gente tinha até antigamente, né? Antigamente, por exemplo, também a gente tinha a questão do site de backup, né? Tinha que ter um site funcional, totalmente estruturado, que a gente usa no dia a dia, e a mesma estrutura replicada, né? Num prédio à parte, num terreno à parte, enfim, uma geografia à parte, vamos dizer assim, né? Custo dobrado, né? Não era toda empresa que conseguia ter isso. Hoje a gente consegue ter isso com um ambiente menor que a gente imaginar. Ou seja, uma máquina virtual que a gente tem lá, a gente também pode contar com esse tipo de recurso, né? Com um ambiente que vai ter lá a minha máquina virtual de backup, caso altamente disponível ali, disponível em alguns minutos já para usar em caso de qualquer tipo de desastre, né? Isso é importante a gente colocar na conta, né, do retorno do investimento que muita gente, e aqui a gente fala por experiência, pelo dia a dia que a gente acompanha aqui, como o Júnior comentou, o pessoal faz uma conta rápida e pensa em quanto que eu vou gastar para adquirir um equipamento. Só que ninguém coloca na conta os custos intangíveis disso tudo, né? Então, o que que é o custo intangível? É o custo da energia, é o custo da refrigeração do ambiente, né, de manter o ambiente climatizado, é o custo de ter o custo da segurança, vamos botar, né? Vamos botar nesse formato, né? O custo de manter o ambiente seguro, o custo de garantir que isso não vai ter nenhum problema. Então, quando a gente fala ali embaixo do Rony, né, que é o quanto o não investir se torna um custo, né? Então, o pessoal não costuma colocar esse fator na conta, essa variável na conta, que é um problema de disponibilidade de energia, de link, algum um problema até climático, né? A gente tem sofrido aí, não só aqui no nosso estado, como no Brasil inteiro, a gente teve exemplos, né? Que fatores externos, fatores climáticos podem interferir no funcionamento do ambiente de TI de uma empresa e pode parar, por muitas vezes, uma empresa muito grande pode parar por conta de ter um ambiente local ou de não ter uma estratégia de um DR em outro local, por exemplo, né? Então, isso são custos que o pessoal não coloca muito na calculadora na hora de fazer a conta, fica muito ali na parte do, vou comprar um servidor novo que vai custar X mil reais, e então em 2 anos a conta se equipara. Mas aí falta a gente pensar licenciamento, o pessoal às vezes peca na hora de fazer essa conta, o próprio custo de energia, de manutenção, o custo de manter esse ambiente local seguro. Então é aí que entra esse Rony, né? Quanto custa não investir em cloud? Então tem isso também que o pessoal tem que colocar na conta. E a gente está aqui justamente para apoiar nessa hora, nesse cálculo aí, de ajudar vocês a fazer essa conta e entender de fato o que é o melhor caminho para cada situação específica, né? Isso aí. Como o Isma falou aqui, já adiantou algumas coisas, né? A gente também conta com algumas ferramentas que até os próprios provedores aí nos auxiliam, tá? Quando a gente precisa calcular uma métrica bem importante aqui, né? Que é o Total Cost of Ownership, né? Custo total de propriedade. Que aí, assim, a gente tem uma avaliação que ela não é sempre precisa, tá? Porque ela leva em conta muitos pontos, muitas variáveis, né? Mas que ela já começa a nos ajudar. É um dos pontos que nos ajuda a tomar decisão, né? E entender qual que é o meu investimento, qual que é, enfim, um dos caminhos, né? Um dos fatores para mim tomar decisão para mim ir para cloud, para, enfim, para mim investir mais localmente, enfim, o que eu faço para a gente ter um cálculo, né, de que forma isso custa para a gente nesse ambiente. Então, o Total Cost of Ownership ele leva em conta, além do custo de tecnologia, leva em conta também alguns custos externos, né, como energia elétrica, como o custo humano, né, um custo de data center, né, vamos dizer assim, também, que é o ambiente que eu preciso de forma adequada para manter ali uma tecnologia, um sistema, né, como um todo, né, não somente aquelas coisas mais básicas ali, né. Então, o TCO ele nos ajuda, é uma das métricas que nos ajuda, tá, com isso, e ajuda a nos dar uma ideia geral, tá. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui rapidamente, então vou interromper aqui o meu compartilhamento. A Microsoft provê aqui, né, uma ferramenta que nos ajuda a fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, ela nos permite inserir aqui algumas métricas, né, para a gente conseguir ter uma ideia, né, geral de como é que a gente contabiliza, né, esse ambiente, como é que eu faço um estudo de custos, né, bem geral, né, de uma migração de algumas cargas para a nuvem, né? Então, esse aqui é o site, né, da Microsoft. Vocês podem jogar depois se quiserem fazer uma brincadeira, jogar no Google, né, a calculadora de TCO, né, do Azure aqui.
outros provedores também têm ferramentas um pouco diferentes, mas aqui a gente consegue daí montar rapidamente aqui, né, ah, algumas simulações, né, de como é que eu posso definir, né. Então aqui, basicamente tinha já deixado alguma coisa pronta aqui para a gente olhar. Eu pensei, por exemplo, num cenário bem tradicional, né, onde a gente vai migrar máquinas virtuais, né, para a gente para dentro do ambiente do Azure, né. Então a gente considera aqui qual que é o meu ambiente, se é servidor físico ou máquina virtual, qual que é o nosso sistema operacional, né, que ele já inclui aqui, né, o tipo de licença já está incluso, né, dentro do precificação, né, do Azure. O tipo de sistema operacional aqui seria o standard, né, ele traduziu aqui para padrão, e a quantidade de VMs que eu tenho, né. Então aqui eu coloquei que a gente tem 5 VMs que hoje utilizam aqui o Hyper-V, mas eu posso também escolher qual que é o meu virtualizador aqui, né, quando a gente fala de máquinas virtuais. Essas VMs têm 2 núcleos e 8 GB de RAM, né, cargas médias, né, mais tradicionais aqui. Não é o nosso caso aqui com questão de 2008, né, para esse exemplo aqui. Aqui do banco de dados, não considerei que a gente vai fazer uma modernização de banco de dados, porque aqui ele considera que a gente pode incluir aqui, né, uma modernização já para banco de dados do SQL da Microsoft. Então, vamos considerar que a gente tem isso somente com máquina virtual, né? O armazenamento aqui também um valor médio, né, para a gente ter uma ideia. Então, consideramos aqui que a gente tem discos HDD, né, que são os mais tradicionais ainda hoje em dia, né. Apesar de temos bastante ofertas já, né, de ambientes locais também com SSD. Um total aqui de 3 teras de armazenamento e 2 teras para a gente utilizar como backup, né. Então, isso aqui a gente também proveu o que a gente tem de ambiente local aqui. A rede aqui vamos dizer assim, é uma estimativa que a gente vai fazer de quando a gente já estiver provisionado na nuvem, de quantos dados vão trafegar para fora dessa nuvem, né? E para a gente ter uma ideia aí também de custo. Então, a gente colocou aqui um valor médio de 300 GB por mês, né? De saída aqui, né? Estando provisionado aqui no sul do Brasil. Então, aqui são os dados mais básicos, né? E aqui ele coloca como suposições, né? Ajustar as suposições, porque realmente vamos dizer assim, indicadores médios que a gente vai usar aqui para a gente ter uma noção, né? De quanto vai custar esse meio ambiente, quanto ele custa hoje comparado com o que vai custar em cloud, né? Aqui só ajustamos aqui para reais. Aqui não vamos considerar que a gente tem esse benefício híbrido, porque cenários mais comuns não tem, né? Esse é um benefício que gera algum tipo de desconto, né? Mas aqui a gente não está considerando. Também outras coisas mais avançadas aqui, como replicação geográfica, nesse momento a gente não considera, que a gente está fazendo uma migração simples, né? E aqui daí a gente começa a ter, por exemplo, alguns custos diferenciados que a gente inclui nessa conta, como o custo de eletricidade aqui. Esse aqui é um valor médio que ele já adota, né, para a gente ter como base aqui, né? É o valor por quilowatt-hora aqui no Brasil, né? Mas isso muda um pouco de região para região, então está aberto para a gente também colocar isso, né? Custo de armazenamento ele já nos preenche também automaticamente aqui com base, né, nos valores médios, né? Até mesmo, por exemplo, o que a gente já usa de soluções on-premise, né, como armazenamento corporativo, unidade de fitas, né, que é muito comum ainda, né, hoje a gente ter e modernizar isso para um armazenamento cloud, né? Custos de mão de obra de TI, né? Isso aqui também é bastante variável, mas esse aqui é o valor médio por hora, né, das pessoas, né? E que a gente inclui também nesse cálculo, né? E aqui algumas outras coisas mais granulares, né, que a gente pode ir incluindo aqui, mas que ele também ajusta com valores médios aqui, né, dentro de quanto custaria ao longo de um período de tempo aqui todos esses tipos de cargas de trabalho aqui, né, também aqui com software, com licenciamento, com eletricidade, enfim, data center, tudo isso a gente já consegue aqui estimar, né? Mas os valores médios aqui já nos dão uma boa base. E aí, fazendo isso, ele nos dá aqui já uma ideia, né, de como é que ficariam os custos aqui ao longo dos períodos de tempo, né? Claro que a gente também vai sempre considerar aqui qual região vou estar provisionando o meio ambiente, né? A gente aqui considera, né, a maior parte provisionada no sul do Brasil, mas tem ambientes que são totalmente compatíveis da gente colocar eles, por exemplo, em outras regiões, né? Sejam na Europa, seja nos Estados Unidos, que são as mais próximas, assim, né? Normalmente são as que a gente mais utiliza, né? Fora disso, são só aplicações mais distribuídas e bem específicas que a gente vai utilizar em outras regiões aqui do mundo que estão disponíveis dos grandes provedores, né? Então aqui a gente considera o sul do Brasil e aqui ele já nos dá uma ideia, né? Em 2 anos, quanto que eu teria uma economia de custo comparado com um ambiente de um custo local, né? Então, selecionando aqui já nos dá visões diferentes, né? Ao longo do tempo. Pode ver aqui que para 3 anos, então, ele já nos traz aqui alguns gráficos aqui, né? Do custo total de propriedade que a gente teria no ambiente local e tudo que ele inclui aqui, né, segmentado, do ambiente em Azure, né, também com este mesmo
gráfica, a mesma segmentação aqui, né? E aqui nos dá mais detalhes daí de como está estruturado isso dentro de valores daí, né? Então, que podem ser realmente bem explorados depois aí. Dá para brincar aqui, a gente fazer várias simulações, né? E claro, né, gente, esse não é o único, né, fator para a gente utilizar, né, para a gente se considerar, se basear. É um dos fatores, né, é uma das métricas que a gente usa para nos ajudar nessa decisão, mas nem sempre ela é a mais completa. Então, a gente tem que levar em conta realmente todos os outros fatores aí que a gente veio falando aqui ao longo dos nossos webinars, né? Então, é uma métrica bem importante, né? Que a gente quis trazer aqui para mostrar, né? Que é uma coisa que a gente também avalia junto com vocês aí dentro de todos esses cenários aí, né? Concluindo, né? Então isso faz parte, né? Dessa nossa também entrega aqui, desse nosso pacote de gestão de nuvem e indicadores, né? Onde a gente vai avaliar essas questões bastante estratégicas, trazendo ferramentas bem específicas aí, né? Para a gente trabalhar um cuidado realmente assim lado a lado, diário, né? Um cuidado bastante intensivo do ambiente quando a gente fala desse tipo de gestão, né? Bastante alinhado com os objetivos de negócio, bastante alinhado com os retornos de investimento aqui e todos esses cuidados que a gente leva em conta, né? Gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso webinar. A gente está aberto aí para a gente discutir, enfim, né? Dúvidas, questões aí que vocês tenham, né? A gente está disponível aqui, mas de antemão já agradecemos demais aí a presença de todos aqui no nosso webinar, dedicar aí esse tempo do dia aí para a gente conversar, explorar esses cenários aí. A gente está à disposição aí para a gente conversar. Também faço as palavras do Júnior as minhas, né? Agradeço a presença de todos aí, dedicar esse tempo junto com a gente para compreender como que a gente trabalha falando em cloud, né, em ambientes híbridos, enfim, tratando da segurança, todos os planos que a gente tem. Então aqui na tela agora tem o QR Code das redes sociais, tem o Instagram da Supreme e da Introduce também, tem a rede social do Júnior e a minha. Então quem quiser acompanhar a gente vai continuar postando coisas sobre o assunto lá nas redes sociais, então é bem bacana a gente poder se conectar, a gente poder conversar um pouquinho por lá também, a gente conseguir colaborar aí junto com as nossas redes sociais, junto com a gente poder ajudar com vocês também. E se alguém tiver algum ponto também, acho que o microfone é só abrir o microfone e falar também, que vai estar aberto, a gente vai ficar um minutinho aqui. E a gente pode conversar também em outros momentos, né? Fechou. Então tá, gente. Beleza. Se não temos dúvidas aí, a gente mais uma vez agradece aí a participação de todos. Essa apresentação aqui vai ficar gravada também, para caso vocês queiram compartilhar, enfim, a gente vai disponibilizar em breve aqui para vocês poderem assistir. E a gente está aí à total disposição para a gente conversar. O grupo do WhatsApp vai continuar assim, né? A gente vai continuar alimentando ali algumas coisas, vamos continuar interagindo ali. Vamos disponibilizar lá também as gravações. Quem precisar talvez da apresentação, que queira por algum motivo aí, a gente vai estar interagindo ali com certeza. Bem. Bom, pessoal, então agradeço a todos também e vamos encerrando por aqui, né, Júnior? Vamos encerrando, pessoal. Muito obrigado, então. Nos mantemos conectados aí para as próximas capítulos aí da nossa jornada cloud. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia.